Olá, o Conexão está de volta, o programa que te informa sobre os assuntos do Congresso Nacional, que é constituído por duas casas legislativas federais, o Senado e a Câmara dos Deputados. E neste mês de janeiro, os parlamentares estão em recesso, mas vamos levar a você os últimos acontecimentos e as atualizações lá de Brasília. E vamos primeiro ao Senado. O governo federal anunciou novas regras para a concessão de benefícios. As regras mais rígidas aplicam-se à concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários, como o seguro-desemprego e a pensão por morte. As novas normas serão enviadas pelo Executivo ao Congresso na forma de medida provisória. O Brasil possui atualmente 10 trabalhadores ativos para cada aposentado. Em 2050, essa proporção terá caído. A cada 3 pessoas em atividade, outra terá direito à aposentadoria. É o que prevê o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E a expectativa de vida da população nessa época será de 80 anos, segundo o IBGE. O envelhecimento da população vai se tornar uma preocupação muito grande para a Previdência. O regime geral da Previdência Social atende hoje a 27 milhões de aposentados e pensionistas e ainda paga mais 4 milhões de benefícios mensais relacionados à assistência social. Segundo o governo, o que o sistema arrecada já é insuficiente para pagar os benefícios. Em 2013, o déficit oficial foi de 51 bilhões de reais. Em um regime à parte, a Previdência tem despesas também com ex-funcionários públicos. Parte deles recebe aposentadoria integral. Os aposentados reclamam do fator previdenciário, um cálculo para ajustar o benefício daqueles que se aposentaram apenas por tempo de contribuição, mas sem levar em conta a idade mínima. A conta, que considera a expectativa de vida, diminui o valor a ser recebido. E aqui no Congresso é constante a pressão por mudanças na Previdência. É preciso alterar o fator previdenciário e fazer isso sim uma previdência universal, igual para todos, da área pública e da área privada. Por exemplo, hoje, quem está no serviço público, executivo, legislativo e judiciário, não tem fator. E quem está no regime geral da Previdência, que o teto é 4.300, mais ou menos, perde a metade na hora de se aposentar. E os outros 3 poderes, ou os 3 poderes, que o teto é 30 mil, não tem fator que se aposentem com salário integral. Isso é que não pode acontecer. Acabar o fator, simplesmente, o governo não pode fazer isso da noite para o dia. Então teria que se discutir e amadurecer isso. Segundo este especialista, as mudanças na Previdência podem ser acompanhadas de alterações nas relações de trabalho. Ele lembra que o governo concedeu desonerações na folha de pagamentos de vários setores da economia, o que prejudicou a arrecadação da Previdência. Além disso, a discussão da jornada de trabalho também poderá ser retomada. Como se avizinha um momento de ajuste fiscal muito duro e que o crescimento econômico não se dará de modo sério nos primeiros anos, a tendência é de que, se houver, infelizmente, será no sentido inverso, de redução de jornada com redução do salário, mas cabendo ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, cobrir essa eventual diferença. Nós temos que modernizar, de fato, a CLT, mas não podemos limitar um direito sequer dos trabalhadores. No primeiro dia do ano, 27 governadores tomaram posse por todo o país. O mandato é válido por 4 anos e são os governadores os responsáveis pela chefia do Poder Executivo Estadual. Veja como foi a posse de alguns deles. Em Belo Horizonte, tomou posse na Assembleia Legislativa Fernando Pimentel. De lá, ele seguiu para o Palácio da Liberdade, onde recebeu de Alberto Pinto Coelho o grande colar da Inconfidência, oficializando a passagem de governo. Em discurso para o povo, destacou as prioridades de sua administração. A sua tarefa de aumentar a eficiência e a eficácia do nosso aparato de segurança. Luiz Fernando Pezão, do PMDB, estava no comando do Estado do Rio desde abril de 2014, depois da renúncia de Sérgio Cabral, de quem era o vice. O governador se disse honrado porque em 2015 a cidade do Rio de Janeiro completa 450 anos. O vice de Pezão é Francisco Dornelles, que renunciou ao Senado para assumir o cargo.
O também PMDBista José Ivo Sartori assumiu o governo do Rio Grande do Sul com o desafio de equilibrar as contas. O PMDBista Marcelo Miranda assumiu o governo de Tocantins pela terceira vez. Ele prometeu investir na geração de emprego e renda com incentivos ao agronegócio e à agroindústria. No Mato Grosso tomou posse Pedro Tax, do PDT, que era senador desde 2010 e teve de renunciar ao cargo. No discurso de posse, afirmou que terá o cidadão como foco. E no fim de 2014, os senadores debateram proposta para diminuir as desigualdades entre as regiões brasileiras. Veja agora na reportagem de Sara Reis. O Brasil é o quarto país mais desigual da América Latina e do Caribe, atrás apenas de Guatemala, Honduras e Colômbia. É o que aponta estudo da ONU. Nós temos um país continental. Então, logicamente, que nós temos regiões muito grandes, nós temos cidades maiores, às vezes, que muitos países da América Latina. Então, para que o nosso PIB, o nosso orçamento, dê conta das nossas assimetrias regionais, ele deveria ser muito mais do que os 4 trilhões que nós temos hoje, enquanto PIB, enquanto orçamento. A desigualdade se reflete na economia regional. Levantamento do IBGE de 2011 compara o PIB per capita das 5 regiões. A divisão do que foi produzido em um ano pelo número de habitantes. O Sudeste é o mais rico, com R$ 28.300 por habitante. Em segundo lugar está o Centro-Oeste, com R$ 27.800. O Sul vem em terceiro, com R$ 24.300. O PIB per capita do Norte é R$ 13.800, menos da metade do Sudeste. O mais pobre é o Nordeste, com R$ 10.300. O que se verificou nos anos recentes é que o país enriqueceu, todas as regiões enriqueceram, se nós olharmos, por exemplo, o PIB per capita. Todavia, as desigualdades persistem. As distâncias entre os maiores e menores PIB per capita continuam as mesmas, praticamente. A Constituição determina. O orçamento elaborado pelo Congresso Nacional tem a função de reduzir as desigualdades regionais. O Senado estuda uma nova forma de distribuir os recursos. Para isso, 2 critérios seriam levados em conta: a renda e a população do Estado. Quem tiver menor renda e mais habitantes leva uma fatia maior do bolo. Hoje o orçamento é dividido assim. Uma parte financia a Seguridade Social, outra concentra investimentos das estatais autossuficientes, como a Petrobras. O restante forma o chamado orçamento fiscal. Pela proposta, os recursos da Seguridade ficam preservados. O dinheiro a ser distribuído entre os estados deve vir dos investimentos das estatais e do orçamento fiscal. Se a regra já valesse para 2015, representaria quase 160 bilhões de reais, 7,6% do total estimado para o orçamento. O que esse projeto traz de novo é um regramento, uma disciplina maior da forma de aplicação desses recursos, porque eventualmente podem ocorrer concentrações de recursos, por exemplo, na região sudeste, que tem mais capacidade gerencial de receber e executar empreendimentos, então ele tenta desconcentrar um pouco mais esses recursos. Não é você criando indústria ou dando mais recursos para a região que você diminui a assimetria. Agora, você ter pessoas que trabalhem, que abram campo de trabalho, que sejam capacitadas, que sejam capacitadas para trabalhar nessa indústria, que é importante. O Congresso Nacional deve votar em fevereiro o orçamento para 2015. Os membros da Comissão Mista de Orçamento aprovaram por unanimidade o projeto de lei orçamentária na última reunião de 2014. Veja como foi. A última reunião do ano da CMO começou com a discussão dos 10 relatórios setoriais ao projeto do orçamento, que são as programações de despesas divididas em áreas temáticas, como saúde e infraestrutura.
Em menos de 3 horas, todos eles foram aprovados. A votação foi rápida porque um acordo entre os parlamentares permitiu que os destaques só fossem discutidos junto com o parecer final. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal, os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. A proposta orçamentária recebeu mais de 9.000 emendas. A reunião foi suspensa por quase 3 horas para que, a portas fechadas, os parlamentares pudessem firmar uma série de acordos. Quando retomada a sessão, os integrantes da CMO aprovaram o projeto em menos de meia hora. Foi feito um acordo. Pela primeira vez, nós fomos atendidos. Veio aqui o secretário do Tesouro, veio aqui o próximo ministro da Fazenda e colocaram um orçamento realista, porque realmente o que tinha vindo inicialmente era de outro mundo, um crescimento altíssimo, como se não tivesse crise no Brasil. Nós fizemos aqui algumas emendas de relator para atender a Lei Candir, 3 bilhões e 900 milhões, para arredondar o valor do salário mínimo, que será R$ 790, exatamente para facilitar a vida da população. Outros emendas de relatores no sentido de, por exemplo, fortalecer a defesa animal e vegetal, as fronteiras brasileiras, no que diz respeito ao desenvolvimento, ao combate ao tráfico de drogas. Então, a fortalecimento da fiscalização e das condições de trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Mas não foi possível levar a matéria ao plenário do Congresso no mesmo dia. Mesmo que o orçamento ainda não tenha sido votado definitivamente pelo plenário do Congresso, como os pareceres setoriais foram aprovados aqui na CMO, as emendas vão estar garantidas no ano que vem. Uma autoconvocação de deputados e senadores durante o recesso parlamentar ainda não está descartada. A autoconvocação depende da presidenta da República. Essa é uma questão que tem que haver entendimento entre a presidenta e os presidentes da Câmara e do Senado. E agora é hora de mudar de casa. Vamos ver o que rola na Câmara dos Deputados. E a equipe de jornalismo da TV Câmara Federal também acompanhou a reunião de aprovação do orçamento para 2015. Sobre o mesmo assunto, confira mais detalhes. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final da proposta orçamentária para 2015. Após 3 horas de negociações entre o presidente da CMO, deputado Devanir Ribeiro, o relator-geral Romero Jucá e integrantes da oposição que compõem o colegiado, o orçamento para o próximo ano foi aprovado por unanimidade. A votação no plenário do Congresso Nacional ficou para fevereiro, já com a nova composição da Câmara e do Senado. O relatório aprovado prevê um salário mínimo de R$ 790 a partir de 1º de janeiro. O valor atual é de R$ 724. Foram destinados R$ 900 milhões para garantir o reajuste salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e de deputados e senadores. Também foram destinados R$ 3 bilhões e 900 milhões para os estados afetados pela Lei Candir, que dispensa o pagamento de impostos em produtos exportados. Os parlamentares apresentaram 9.341 emendas voltadas para gastos com investimentos e custeio. A saúde foi o setor mais beneficiado com essas emendas, atingindo 15 bilhões de reais. Mas a principal mudança no orçamento aprovado na comissão foi a adequação feita nos dados da economia brasileira como um todo, antecipando possíveis ajustes que o governo venha a fazer nessa área no próximo ano. O orçamento é factível, nós estamos estimando dados macroeconômicos realistas. É importante dizer que quando nós votamos o ajuste da LDO anterior, eu defendi que o governo mudasse os parâmetros macroeconômicos da economia. O governo mudou a perspectiva de inflação para 12%, aliás, mudou a perspectiva de inflação para 6,5%, mudou a perspectiva de juro para 12%, mudou a previsão de crescimento para 0,8%. Então, na verdade, o governo saiu daquele sonho e caiu na realidade econômica, o que é fundamental para que se restabeleça a credibilidade da economia brasileira. Então, o orçamento é factível, será cumprido. Foi feito um acordo. Pela primeira vez, nós fomos atendidos. Veio aqui o secretário do Tesouro, veio aqui o próximo ministro da Fazenda e colocaram um orçamento realista, porque realmente o que tinha vindo inicialmente era de outro mundo, um crescimento altíssimo, como se não tivesse crise no Brasil. Então, está pé no chão. Eu acho que
a gente conseguiu avançar bem na realidade, no mundo real. Aconteceu no final do ano, na Câmara dos Deputados, a campanha para a doação de medula óssea. A iniciativa fez parte da Semana de Mobilização Nacional para a doação de medula e é uma forma de chamar a atenção da sociedade para uma atitude simples e rápida e também pode salvar vidas. André, 8 anos, morador de Brasília, descobriu há menos de um mês que tem leucemia linfóide aguda. Assim como André, outras 1.300 pessoas em todo o Brasil vivem cada dia na expectativa de conseguir um doador de medula. São pacientes que não conseguiram doadores compatíveis entre os familiares. E nesses casos, a esperança está aqui, nas doações voluntárias. O procedimento é simples, basta uma pequena coleta de sangue para verificar a compatibilidade. O problema é que a chance de encontrar uma medula compatível é em média de 1 em 100 mil doações. Por isso a importância de campanhas como essa. Quanto mais doadores, maior a chance de André e de tantos outros pacientes vencerem a leucemia. Para ser doador é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade e bom estado de saúde. O cadastro no Redome, que é o banco de doadores de medula, é feito em qualquer hemocentro. Basta levar carteira de identidade, preencher um cadastro e colher de 5 a 10 ml de sangue para o teste de compatibilidade. A doação pode ser feita a qualquer hora do dia, como explica o Dr. Rodolfo Duarte, do Hemocentro de Brasília. Não é necessário estar em jejum e pode, inclusive, realizar a coleta da amostra conjuntamente com a doação de sangue. O sangue coletado passa por um teste de mapeamento genético e a amostra é incluída no Cadastro Nacional de Doadores, coordenado pelo Instituto do Câncer, o INCA. Se a amostra for compatível com algum paciente, o doador será convidado a fazer a doação de medula. O procedimento é rápido e geralmente envolve uma internação de, no máximo, 24 horas. Para quem já é doador, é preciso manter o cadastro atualizado. É a única forma que a gente tem de que, se a gente acha um paciente compatível ao doador, a gente encontra esse doador para poder trazê-lo para o serviço de saúde e realmente realizar a coleta da medula óssea. O deputado Beto Albuquerque, que perdeu um filho vítima de leucemia, é o autor da lei que cria a Semana de Doação de Medula. O deputado comemora os avanços conquistados nos últimos anos. Em 2009, quando a lei foi sancionada, o Brasil tinha 700 mil doadores de medula óssea. Hoje já são mais de 3 milhões e 400 mil. Mas o deputado alerta, o aumento no número de doadores criou agora novas frentes de luta. É preciso, segundo ele, aumentar a quantidade de leitos e melhorar o atendimento dos pacientes transplantados. Hoje, muitos desses medicamentos que são chaves no tratamento da recuperação pós-transplante de medula não são indenizados pelo SUS, acaba que o hospital arca com a conta e, portanto, entra em prejuízo. A qualquer momento, você pode fazer a doação de medula no hemocentro mais próximo. Todas as informações de que você precisa estão no site www.leipietro.com.br. E o primeiro Conexão do ano fica por aqui. Continue com a gente. Obrigado pela sua companhia. Tchau.